Sentes que ultimamente existe uma enorme quantidade de informação sobre cura e trauma, como deves de ser, como devemos fazer as coisas de uma forma saudável, e que há tantas explicações diferentes sobre os teus sentimentos, como manifestar, como sair da Matrix, especialmente sobre espiritualidade, entre outras coisas. E ainda por cima, todos os cursos e produtos que as pessoas vendem à volta desses temas. Também te sentes às vezes sobrecarregado de olhares para isso e não saberes o que é que realmente é verdadeiro, o que é real, ou não saber se as pessoas estão genuinamente a tentar ajudar, ou se apenas te querem enganar, ou até mesmo piorar a situação. Por detrás de cada tendência, nova tendência, e de cada novidade que surge, existe sempre um lado positivo e um lado negativo disso. Há sempre os dois lados da mesma moeda. E infelizmente eu ouço muitas pessoas já a começar a dizer o quão mal tudo isto tudo se tornou, porque agora toda a gente só fala de trauma e cura e espiritualidade e não sei o que, não sei o que mais. E é verdade, tornou-se uma tendência. Mas na minha opinião, já está mais que na hora de nós começarmos a expressar e a falar sobre tudo o que acontece dentro de nós e à nossa volta. E para ser sincero, quando é que nós, os seres humanos, alguma vez tivemos tantas pessoas a falar abertamente sobre sentimentos, sobre emoções e certas experiências negativas, ou sobre o quão tóxico certas situações realmente são, sem nós acabarmos presos ou condenados por isso? Embora algumas pessoas ainda tenham que ter cuidado com aquilo que dizem, as coisas melhoraram bastante em comparação com o passado. E este tipo de expressão nunca foi verdadeiramente permitida antigamente. E por isso, isto tudo deixa muito mais feliz do que preocupada. E agora quero aqui partilhar a minha perspectiva sobre como toda esta quantidade de informação não me deixa, na realidade, sobrecarregada nem tão pouco confusa, e sobre como é que podemos escolher aquilo que realmente é melhor para nós neste momento. É assim, sim, é verdade que nós podemos sentir bastante sobrecarregados, principalmente no início, quando tentamos compreender o que é que está a acontecer, como libertar, como curar e lidar com isto tudo. E para mim, pelo que eu vejo, a parte que confunde mais alguém é quando as pessoas começam a partilhar este tipo de informação, mas tendem a dizer coisas como: esta é a coisa mais importante de todas, ou esta é a única forma de fazer, ou então tu estás a fazer tudo errado, só existe esta forma de fazer. Antes de mais, nunca existe apenas uma coisa que funciona para toda a gente. Isso simplesmente não existe. As pessoas que falam desta forma nos vídeos estão simplesmente a tentar captar a tua atenção, a tentar atrair-te e manter-te envolvido com aquilo que estão a dizer ou que estão a tentar vender. Mas isto não significa que aquilo que partilham esteja necessariamente errado e que seja mau. Aqui nós não temos que parar de ouvir a pessoa. Mas é importante estar consciente de que, quando comunicam desta forma, é simplesmente porque existe um propósito muito específico por detrás. Por isso, quando ouço esta informação, eu não deixo de ouvir a pessoa, eu estou na mesma interessada em ouvir o que a pessoa tem para dizer, mas eu estou consciente e tomo atenção a esse fato. Ou seja, eu sei logo que isso que não é verdade. E a razão pela qual eu digo isto, que não há esta uma coisa que funcione para todos, é a seguinte. Eu tenho a certeza que tu já sabes perfeitamente que os teus gostos são diferentes das outras pessoas. E também tens um tipo de corpo diferente das outras pessoas à tua volta. Ou seja, o teu metabolismo funciona também diferente. Todos nós conhecemos pessoas que eles comem tanta porcaria e continuam magríssimos, enquanto outras pessoas comem a mesma quantidade ou até menos de porcaria e instantaneamente parece que ganham logo peso. Ou seja, ganham peso com facilidade. Outro aspecto onde se conseguem ver claramente diferenças é no estado mental. Tu talvez hoje estejas a sentir-te em baixo, ou triste, ou simplesmente estás mais irritado.
Mas as pessoas à tua volta, muitas delas estão a sentir-se bem dispostas, cheias de energia e por aí. Portanto, se todos conseguimos entender que num grupo de amigos e de família podemos viver em experiências diferentes e estados diferentes de mente, então faz sentido concluir que o nosso estado emocional e aquilo que estamos a passar na vida são diferentes. Por exemplo, a minha amiga está atualmente a passar por uma fase de luto e eu não. Por isso é que faz sentido não existir apenas uma coisa que funciona para toda a gente. Nem há uma única resposta certa para tudo. Mas e quanto a toda a informação diferente sobre o mesmo tema? Como é que podemos ter a certeza ou saber o que é melhor para nós neste momento e o mais certo? E como é que podemos evitar sentir-nos sobrecarregados durante o processo? Eu vou começar esta explicação com um exemplo. Imagina que vais a um supermercado, mas tem de ser mesmo um supermercado muito grande. Tu, quando entras lá, tu sentes-te imediatamente sobrecarregado? Ou costumas simplesmente entrar e percorres corredor a corredor, a ver o que é que existe e tu compras aquilo que precisas ou aquilo que queres? A maioria de nós não se sente sobrecarregado nesta situação. Mas já reparaste que só para o arroz existe um corredor inteiro cheio de variedades diferentes? E que mesmo dentro do mesmo tipo de arroz há várias marcas distintas? E o mesmo acontece com shampoos, a maquilhagem e todos os outros produtos. Agora, lembras-te de como começaste a fazer as tuas próprias compras? De como escolhias os produtos no início? Alguns de nós começaram por comprar aquilo que os nossos pais já compravam. A gente reconhecia os produtos e já sabíamos que eram bons, por isso simplesmente continuámos a comprá-los. Mas noutras ocasiões, tu estás parado à frente da prateleira e, por exemplo, digamos que tu queres comprar massa, mas tu nunca compraste massa antes e nem tampouco te lembras da marca que os teus pais usavam. E então o que fazemos normalmente é olhar para a prateleira e escolher algo que nos pareça familiar ou até algo em que a embalagem nos agrada visualmente, ou seja, nós sentimos chamados a isso, desde que esteja dentro do nosso orçamento, claro. Ou então até optarmos por uma marca conhecida da televisão porque nos pareceu interessante no anúncio. E com isso levamos esse produto novo para casa, cozinhamos e experimentamos pela primeira vez. E talvez a segunda vez, quando vamos fazer as compras, escolhemos talvez outra marca ou até o mesmo, outro tipo de massa e por aí voltamos a experimentar. E este processo repete-se vezes sem conta com tudo, com os produtos de higiene, os de limpeza, alimentos e por aí. Até que, eventualmente, tu chegas a um ponto em que já não experimentas tantas novidades. Porque tu encontraste os teus produtos que melhor se adaptam a ti, que mais gostas. Ou seja, isto não é muito diferente daquilo que vês online. Tu podes olhar para isso exatamente da mesma forma. Quando vais ao supermercado e tu compras algo que já compraste muitas vezes, tu fazes-o porque esse produto é realmente bom para ti. Mas como é que descobriste que era bom para ti em primeiro lugar? Porque tiveste de o experimentar uma vez. Pela primeira vez. Houve algo que te chamou a atenção e por isso te sentiste atraído a isso e levaste-o para casa. E depois disso, do cozinhares, os teus sentimentos, o teu corpo, a tua intuição, seja o que for, disseram-te que isso que era uma boa escolha para ti, que sim, que é bom, que gostas. E com isso continuaste a comprá-lo. E é precisamente esta abordagem no supermercado que faz com que tu não te sintas sobrecarregado quando te estás rodeado por tantas coisas e tantos tipos de diferentes marcas. Por isso, e se nós aplicássemos essa abordagem àquilo que nós vemos online, na internet, sobre a cura, sobre a espiritualidade, sobre qualquer outro tema que tu estás a precisar de ouvir ou tenhas curiosidade? Esta é a forma como eu vejo toda a informação, seja na internet ou fora dela, e mesmo as religiões. E é isto que me permite não sentir sobrecarregada ou confusa. E também é o que me faz olhar para tudo isso de uma forma mais positiva.
Portanto, se consegues perceber que precisas de algo que não é exatamente igual ao dos outros, que as outras pessoas não te conseguem dar, e tu vais procurar as respostas na internet, mas deparas-te com uma enorme quantidade de informação, tenta observar com calma aquilo a que o teu corpo ou a tua intuição te estão a indicar, a fazer ir para, explorar. Para onde é que te sentes mais atraído a ir? O que é que desperta a tua curiosidade ou interesse? Uma dica já agora: quanto mais um determinado tema te faz questionar as coisas, melhor é para ti. Mas mesmo quando ouves outras pessoas, e eu não estou a falar aqui online, torna-te consciente daquilo que as pessoas estão a dizer ou do que está a tentar aconselhar-te. Será que faz sentido? Ressoa contigo ou é algo que sentes que claramente não, isto não é para mim? Não te esqueças que isso não significa que o que a pessoa está a dizer esteja errada e é mau. Isso simplesmente pode ser que não te serve a ti da mesma forma que serviu a ela ou aos outros. Por exemplo, eu há alguns anos atrás eu comecei a praticar a teoria da exposição ao frio, através do método Wim Hof. E para mim isso foi algo que mudou completamente a minha vida, mudou bastante. O meu sistema imunitário melhorou, os problemas que tinha no corpo mudaram completamente e foi uma das coisas que mais me ajudou a acalmar este excesso de pensamentos que tinha. Ou seja, foi uma forma muito eficaz para mim, para eu regular-me emocionalmente e evitar de pensar em muita coisa de uma vez. Mas agora, para a minha mãe, que também experimentou, essa foi das piores experiências que teve. O corpo dela reagiu muito mal a isso. Isso significa que o organismo dela não reage bem às condições extremas. Ela não consegue ir para a sauna e entrar e sentir aquele calor extremo, nem entrar num lago gelado e tomar banho lá, porque o corpo dela basicamente entra em colapso. Portanto, apesar de isto para mim ter sido uma das melhores coisas que eu já experimentei e ter funcionado muito bem, para a minha mãe foi uma experiência completamente diferente e negativa. O mesmo acontece quando falamos de cura emocional. Para algumas pessoas, o mais eficaz e o melhor é poderem se sentar com a emoção e sentirem-las profundamente e permitir que elas fluam, que elas saem através do choro ou berro, mas estão ali a sentir. E é assim que as libertam, que é a minha maneira de o fazer. Mas para outras pessoas é mais eficaz na realidade de bater em algo, ou movimentar-se, de fazer uma dança da raiva em que batem e expressam dessa forma. Ou seja, o verdadeiro desafio aqui é tu aprenderes a ouvir-te a ti próprio e compreender o que é certo para ti neste momento. E agora ainda há outro aspecto. Tal como no exemplo do supermercado que eu dei anteriormente, mesmo que já saibas aquilo de que gostas e quais são as tuas marcas preferidas, isso nunca significa que tu não mudes ou experimentes algo diferente, certo? Todos nós temos, por exemplo, alimentos que consumimos frequentemente durante umas semanas e meses, mas de repente a gente deixa de ter vontade de comer isso. E então nós começamos a escolher outra coisa. Isso significa que mesmo quando algo é bom e gostamos disso, a gente chega a uma altura em que já tivemos o suficiente e outra coisa começa a ser melhor, mais apelativa ou simplesmente mais adequada neste momento. O mesmo acontece nos processos de cura em geral. Haverá sempre um momento em que algo que fazias ou praticavas deixa de fazer sentido, deixa de servir-te da mesma forma que servia no início. E isso não significa que isso agora é errado e tóxico e mau. Simplesmente já não te serve a ti. Mas vai certamente servir muito bem a outra pessoa. O mesmo acontece aqui com a informação. Tu de repente podes sentir-te atraído para algo novo porque daquilo que tu já aprendeste inicialmente já não há muito mais a retirar disso.
E chegou agora a altura de expandires e de ir mais profundo nesse tema ou até mudar completamente de tema. É como a gente aprender matemática. Quando nós aprendemos a contar, nós não continuamos a aprender a contar todos os anos sempre a mesma coisa. Não, nós depois de contar, nós começamos a aprender cálculos mais complexos. E isso não significa que agora contar está errado e que já não nos serve da mesma forma. Um aspecto muito tóxico que eu vejo em muitas pessoas que estão a começar, principalmente que estão a começar o processo de cura, ou de olhar para dentro e assim, é o seguinte: elas, digamos, recebem uma informação, experimentam algo novo, mas não resulta, ou não gostaram nada da experiência. E nesse momento dizem imediatamente algo como: ai não, isto não funciona, isto é tóxico, isto é mau para mim. Ou então dizem cenas do género: olha, estás a ver? Eu não te disse, como dizia antes, isto não sai, isto não cura. Isto é como eu disse, é simplesmente quem eu sou e eu tenho que aceitar isto para o resto da minha vida. Não há como mudar. É assim, esta reação, na verdade, faz bastante sentido, é normal. Todos nós já chegamos a acreditar nisto. Mas isto trata-se do nosso ego, do nosso lado racional, que está a resistir à mudança por receio de sentir mais dor. O teu ego está habituado a carregar certa dor e tenta manter-te seguro com isso. Por isso, se a cura implica tu teres que de repente olhar para essa dor em vez de fugir dela como sempre fizeste, é perfeitamente natural que a tua mente, que o teu ego queira resistir, que queira lutar contra isso. Mas isso tudo não passa de uma tentativa de te proteger. O teu ego, o teu lado racional, não sabe antecipadamente o que é saudável e o que é tóxico. E nem tampouco sabe se algo vai fazer bem depois ou não. E quando não temos a certeza de que algo realmente nos vai ajudar ou curar, nós temos a tendência de deixar tudo exatamente como está. Ai, não se mexe. Mas é aqui que eu quero que saibas uma coisa. Não existe nada que seja impossível de curar, transformar ou melhorar. Absolutamente tudo pode ser trabalhado. E cada pequena coisa pode ser compreendida, processada e transformada. E esta é a parte que muitas pessoas têm dificuldade em acreditar. O que eu entendo perfeitamente, é preciso ter uma perspectiva bastante ampla e grande sobre a vida para entender o porquê de eu dizer isto desta forma e o porquê que eu acredito com tanta convicção. Ou seja, este sentimento de sobrecarga também surge com muita frequência quando nós começamos a olhar para dentro de nós, a experienciar coisas novas para nos sentir melhor e libertar a dor emocional. Eu chamo isto a jornada da cura. Alguns de nós têm a consciência já de que viveram muitas experiências negativas no passado e instantaneamente começam a sentir medo ou tristeza em que dizem coisas como: ei pá, eu tenho tanta coisa, tanta merda para resolver do passado, vai ser impossível eu curar e libertar isto tudo? Eu nunca vou conseguir encontrar paz ou felicidade. E por outro lado, eu também já encontrei bastante pessoas que dizem o oposto, que se viram e dizem: eu nunca experienciei nenhum trauma, eu não tenho traumas. A minha infância foi muito normal, foi algo tudo, não foi nada demais e tive uma família bastante saudável. Mas infelizmente isso não é verdade. Todos os seres humanos passaram por experiências traumáticas, em algum grau. Ou seja, todos nós temos traumas. A diferença aqui está na intensidade e na forma como experienciamos aquilo que aconteceu. Mas quando alguém chega a este ponto de dizer que eu nunca experienciei nada traumático, o que isto demonstra é o quão condicionada a sua mente está, em que veem experiências dolorosas e negativas como algo normal e aceitável. Isso não foi nada. Isso não me afetou. Isto significa que essa pessoa não consegue distinguir claramente o que é tóxico e o que é saudável. E agora, antes de mais,
não é preciso que tudo que é tóxico e que já experienciaste negativo na tua vida esteja completamente curado e libertado para que finalmente possas viver uma vida melhor, sentir-te bem ou encontrar paz. Muitas pessoas sentem-se frequentemente sobrecarregadas porque acreditam que eu tenho tanta coisa para curar que isto nunca vai parar. E se nunca para, isso quer dizer que nunca vou me sentir em paz e melhor. Mas esta ideia vem da crença que só podem ser felizes e sentir-se em paz quando estiver tudo resolvido. Esta mentalidade vem muito com a maneira como a nossa família nos ensinou de primeiro tens que limpar e arrumar e só depois é que podes descansar e divertir-te. Isso está conectado com isso. Mas isto é só um desentendimento, isso não é certo. Na realidade, o processo funciona de forma bastante diferente e mais simples. Tu quanto mais libertas apenas uma única coisa, quando tu olhas para essa uma coisa que te incomoda, que não está bem, e tu consegues confrontá-la e realmente libertá-la, tu só essa uma coisa, tu já começas a sentir uma diferença, uma maior leveza dentro de ti. E mesmo que tu ainda tenhas outras coisas para trabalhar e muito que fazer, não interessa, porque uma mudança aqui já aconteceu, algo já mudou dentro de ti e tu libertaste já algo. Ou seja, após cada passo, tu vais notar um tipo de transformação muito boa. Claro que isso não significa que cada vez que eu liberto algo, vou logo me sentir bem. Não é sempre assim. Por exemplo, há uns anos atrás eu consegui olhar para um dos meus grandes medos que estava em relação a querer agradar a todos, e eu quando pude libertar isso, eu fui confrontada com uma crise de identidade em que deixei de saber quem é que eu sou. E isso não era uma emoção nada boa. Mas mesmo assim, nesse momento, eu nunca cheguei ao ponto de dizer eu arrependo-me de ter feito o que fiz, de ter libertado e de ter olhado para as coisas e mudar. Nunca. Tu vais continuar a sentir-te chamada a seguir em frente e a continuar, porque tu sabes que no fundo é melhor passar por isso e continuar do que deixar as coisas estar como elas estavam ou voltar atrás. Mas agora, como é que tu sabes qual é o tema ou a questão negativa pela qual tu deves começar a olhar? E como é que tu sabes quando é que esse processo está finalmente concluído e podes seguir em frente? Ora bem, por onde é que começamos? Na verdade, esta parte não é assim tão difícil, é bastante simples. O teu corpo, ou a tua mente, ou a tua intuição, eles já sabem qual é o primeiro passo ou o próximo passo a dar. Ou seja, isto apenas trata-se de aprender a reparar nesses sinais. Existe sempre alguma área na tua vida que permanece presa na tua mente de forma negativa. Pode ser algo que viveste, ou algo que alguém te fez a ti, ou algo que tu fizeste e te arrependes, entre muitas outras coisas. Por isso, tu podes começar por aí. Começa por aquilo em que se sente mais pesado dentro de ti. Ou, como acontece muitas vezes, se vês que isso é muito, causa-te muito medo e tu ainda não estás preparado para ir para esse lado e para olhares para isso, não tem mal. Começa de outra forma. Vai para algo que seja mais leve. Por exemplo, existe sempre algo ou alguém na tua vida exterior que provoca uma reação forte em ti. Quando percebes que estás a reagir intensamente a alguma coisa e tu sentes uma emoção negativa muito forte, esse é um bom começo, é um bom lugar para começar a olhar para isso. Por exemplo, pode ser que fiques extremamente irritado sempre que conduzes, ou quando alguém faz algo muito específico, isso deixa-te sempre frustrado. Ou tu não consegues pensar num desconhecido que fez alguma coisa que te deixou bastante furioso. Ou talvez seja algo no trabalho que esteja sempre a repetir e a acontecer. E por aí adiante. Estas reações intensas costumam indicar áreas
que merecem a tua atenção, que precisam de ser olhadas. Muitos de nós pensamos que se ficarmos furiosos quando estamos a conduzir, que isso não significa nada, isso é porque os outros não sabem conduzir e não sabem andar na estrada. Mas não é verdade. Se isso te faz reagir de uma raiva grande, isto agora vai depender da pessoa. Isso pode significar, na realidade, diferentes coisas. Por exemplo, pode ser que tu te sintas assim porque tu sentes-te frustrado, porque na tua vida parece que as coisas estão completamente fora do controle. Ou então é porque não estão a correr da forma como gostavas. Ou podes-te sentir raiva porque tens a sensação de que ninguém te ouve ou valoriza a tua opinião. Ou pode ser uma outra coisa. A verdade é que existe sempre algo mais profundo por detrás daquilo que a gente acha que não é nada demais, mas provoca uma reação tão intensa em nós. E agora, como é que sabes quando um processo está acabado e está na altura de seguir em frente? Aqui é a mesma coisa. O teu corpo, o teu sistema, e eles são os únicos capazes de te dizer, de te dar esta resposta. Por isso, não existe um prazo exato. Há pessoas que conseguem ultrapassar determinadas fases em semanas, dias, outras em meses, outras só passando uns anos, porque isso tudo depende da intensidade e do quão traumático a experiência foi para cada um de nós. Ou seja, isto nem sequer deveria de ser uma preocupação do quanto tempo é que isto demora a passar. Tu sabes que tu aprendeste a lição e que libertaste algo quando essa mesma situação ou algo semelhante acontece novamente e a tua reação já é diferente. Por exemplo, digamos que no trabalho há sempre aquela pessoa que quando vem ter a ti consegue mesmo deixar-te, virar-te a cabeça e deixar-te com muita fúria. Se tu conseguires olhar para dentro e ver o que é que está por debaixo dessa camada e consegues enfrentar isso e realmente libertar, o que vai acontecer é, de repente tu estás no trabalho, essa pessoa vem ter a ti e já não faz nada. Já olhas para a pessoa e pensas, já nem aquece nem arrefece. E é aí que tu sabes. Quando deixas de sentir uma carga emocional tão negativa e intensa em relação a essa coisa, é sinal que chegou o momento de avançar, é sinal que já não precisas estar a olhar para isso. E não te preocupes porque haverá sempre outra coisa a chamar-te a atenção. Isso é certo. Até para mim existe sempre algo novo para eu olhar e explorar, compreender e curar. Mas eu não me sinto sobrecarregada nem tão pouco triste por saber que ainda há muita coisa ou que ainda há que fazer. Porquê? Porque eu sinto-me já agora mais leve, mais feliz do que eu já me sentia antes. Ou seja, o meu saco não está cheio de sofrimento e de dor, porque eu já libertei muita coisa. E também porque eu já olhei para as coisas e consegui libertar, isso já me deu aquela confiança de que, eu sei como lidar com isto, eu sei enfrentar isto, eu não preciso ter tanto medo. E mesmo que, digamos que seja algo que tu experiencias e de repente eu não sei o que fazer, eu aqui não me preciso preocupar, porque sei que se não souber como lidar com isso, eu posso pedir ajuda, eu posso procurar por uma solução, ela vai vir ter a mim, porque para tudo há uma solução, sempre. E por isso não me faz sentir sobrecarregada ou triste em pensar que ainda tenho muito a fazer, porque na posição em que eu estou, eu já consigo me sentir bastante unida, feliz, em paz e por aí. E sabes qual é das melhores coisas que resulta de olhares para aquilo que é melhor para ti e decidires o que é melhor para ti? É que ao fazeres isso obriga-te a olhar para dentro e deixares que apenas tu
decidas o que é certo para ti. Em vez de simplesmente obedeceres ao que a outra pessoa diz e ouvires o que a pessoa tem de dizer. Ou seja, tu desta forma tu vais descobrir mais sobre quem tu realmente és e tu aqui tornas-te mais autêntico e menos uma marioneta que quer agradar a todos e que é facilmente influenciada pelos outros. E aqui ainda há outro benefício, que é tu aqui não te obrigas, nem tampouco forças o teu corpo e a ti mesma a fazer algo que é bastante pesado e desconfortável ou super desagradável. Tu vais chegar a um ponto em que isso já nem vai ser mais possível. Isso quer dizer que tu aqui estás a aproximar-te cada vez mais daquilo quem tu realmente és e ao mesmo tempo ganhas mais coragem de expressar quem tu és e daquilo que tu gostas e daquilo que desejas. E embora ainda existem algumas pessoas que dizem coisas do género eu conheço esta pessoa melhor do que ela própria, ou eu conheço-te a ti melhor do que conheces, que acontece muito na família. Isso não é verdade. Nem tampouco deveria de ser. Porque se isso fosse verdade, isso significaria que tu estás a transformar-te numa pessoa que vive só para agradar os outros e que tu próprio não tens uma identidade. Tu transformas-te naquilo que as outras pessoas querem que sejas. E isso é muito triste e tóxico. A única pessoa que realmente te conhece melhor és tu. Não existe outra pessoa, seja na família, melhor amigo, seja o que for, nem um espírito, uma entidade, seja o que for, não há que existe que conheça-te melhor do que tu próprio. E nem que saiba o que é melhor para ti. Por isso, ser corajoso para tomar as tuas próprias decisões. Eu espero que isto tenha ajudado de alguma forma e, como sempre, desejo-te uma boa semana.